comerciante que nunca tinha lido a Bíblia começou a estudar as Escrituras Sagradas em casa mesmo, sozinho. E ao passar do tempo, ele foi conhecendo mais e mais sobre esse Deus tão perfeito e maravilhoso. E a pergunta desse homem para Deus nas suas orações era a seguinte: Senhor, dentre tantas igrejas, existe uma que mais se aproxima da tua palavra? Existe uma que seja realmente a verdadeira? Me mostra, Senhor. Deus respondeu à oração daquele homem. Vamos ver qual foi o desfecho dessa história. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance o maior número de pessoas possível. Aproveite e compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo! Você que está aí me assistindo, me responde o seguinte: você já fez alguma oração a Deus por uma causa de urgência e rapidamente Deus te respondeu? Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. No meu caso, eu fiz uma oração a Deus e no mesmo instante, antes mesmo que eu me levantasse, Ele me deu a resposta. Meu esposo e eu, a gente trabalha no ramo de queijo e ovo. Eu já comentei isso aqui com vocês. E são alguns caminhões que fazem rotas diferentes. Num determinado dia da semana, o meu esposo ele sempre vai para uma cidade fora, aqui de onde a gente mora. Então, lá nessa cidade onde ele sempre vai toda semana, uma vez por semana, lá tinha uma quadrilha de bandido, que tinha um comandante ali e eles assaltavam cargas, né? Fornecedores que iam para essa cidade levar mercadoria e tal. E sempre que meu esposo chegava lá, tinha a notícia: olha, o rapaz do queijo foi assaltado, o rapaz não sei de onde foi assaltado, o dono do mercadinho foi assaltado. Sempre tinha uma história ali para deixar eles bem amedrontados, não é? E aí, um certo dia, meu esposo chegou na cidade para fazer entrega, ele com mais 3 funcionários aqui da empresa, e ele recebeu a notícia no primeiro cliente que ele foi atender. O cliente chamou ele de canto e falou para o meu esposo: olha, eu tô sabendo que a bola da vez é você. Ou seja, meu esposo seria o próximo alvo dos criminosos. E aí meu esposo, eu estava aqui em casa me preparando para gravar um vídeo aqui no estúdio. Meu esposo mandou uma mensagem para mim, ele disse assim: ó, fica calma. Ai, gente, eu não consigo falar sem me emocionar, desculpa. Ele mandou uma mensagem aqui no meu celular, ele disse: olha, fica calma, mas ora por mim, porque eu fiquei sabendo disso e disso. E naquela hora minhas pernas já começaram a bambear e eu esqueci até o tema que eu ia gravar naquele dia. Me levantei, que eu estava sentada aqui nesse lugar quando ele me mandou a mensagem. Me levantei e fui fazer a minha oração a Deus, uma oração tão aflita, pedindo a Deus que Deus resolvesse aquela causa, que Deus colocasse a sua mão ali e protegesse eles de todo mal, sabe? E esse lugar aqui no qual eu gravo os vídeos é o lugar também que eu faço meu devocional, onde eu estudo a Bíblia, onde eu tenho meu cantinho de oração, onde eu me ajoelho. Esse espaço na minha casa é santo, é dedicado ao meu Deus. E aí, antes mesmo que eu me levantasse, Deus me respondeu a oração. E Ele colocou uma paz no meu coração tão grande que eu comecei a louvar e glorificar o nome do meu Deus. Porque eu tinha certeza que Deus já tinha entrado com providência na causa. E aí, o dia passou, eu disse ao meu esposo: fica calmo, porque Deus já respondeu a oração, fica calmo, que Ele já entrou com providência. Meu esposo lá angustiado, não almoçou, ficou o dia todo tenso. E imagina só, você tá num lugar e saber que você vai ser assaltado. Já pensou a angústia? E eu aqui, tranquila, almocei, lanchei, fiz meu vídeo, editei meu vídeo, tudo tranquila. Eu tive a plena certeza de que eu viria, de fato, o milagre acontecer.
E Deus impressionou o coração do meu esposo. Eu não sei se você sabe, você que está me assistindo, mas meu esposo, ele não faz parte da igreja de Deus ainda, mas muito em breve, eu tenho certeza absoluta, assim como eu tive a certeza desse milagre, eu tenho a certeza desse maior milagre que Deus vai fazer na vida dele. Deus impressionou o coração do meu esposo com o que ele fez nesse dia, com o livramento que ele deu nesse dia. Eu fiz a oração pela manhã, o dia correu normalmente. E na volta para casa, o meu esposo conta que o coração ali muito ansioso, porque na volta para casa é quando geralmente a pessoa que foi vender está voltando com os pagamentos. E aí naquela angústia de voltar para casa, o meu esposo conta que antes de sair da cidade, ele encontrou um carro da Polícia Federal que estava escoltando uma cegonha com algumas motos ali apreendida. O carro da Polícia Federal estava escoltando essa cegonha e teria que andar no mesmo ritmo dela. O carro do meu esposo era um caminhão e iria também praticamente no mesmo ritmo. Meu esposo veio escoltado dessa cidade até chegar aqui em Caruaru. Na frente, o carro da Polícia Federal, a viatura, e atrás do meu esposo, a cegonha com as motos apreendidas. Foi a mão de Deus, foi de fato uma teofania, como é conhecido na palavra de Deus. Foi um milagre, foi a mão de Deus agindo na vida do meu esposo. Isso foi tremendo na vida dele e na minha também, mas impressionou demais o coração dele. Então, louvado seja Deus porque Ele ouve as nossas orações. Amém? Pois bem, e o vídeo de hoje tem tudo a ver com resposta de oração. O testemunho de hoje vem lá de Imperatriz, no Maranhão. Tem como protagonista o senhor Decídio Souza, um comerciante que, segundo ele próprio, nunca tinha lido a Bíblia Sagrada. E Jesus para ele era algo muito remoto, distante, inalcançável. O senhor Decídio conta que quando era bem jovem queria muito trabalhar, mas apesar dele ser maior de idade, as pessoas nunca o contratavam para o serviço braçal. Isso porque ele tem uma baixa estatura, sempre foi baixinho e magrinho. Então as pessoas acreditavam que ele não daria conta do serviço. Foi aí que o senhor Decídio encontrou uma sorveteria e começou a vender picolés numa caixinha de isopor. Então ele ficava ali nas ruas da cidade, de Imperatriz, vendendo picolés. Dali ele tirava o seu próprio sustento, ele casou, teve filhos e continuou ali na venda de picolés. Aquele homem que, segundo ele próprio, nunca havia lido a Bíblia Sagrada, de repente ouve alguém chegar para ele e falar sobre o plano da salvação que Deus criou desde o princípio do mundo para salvar homens pecadores. Aquela palavra encheu o coração do senhor Decídio de esperança e ele queria entender mais sobre esse assunto. A fonte de todas as suas perguntas e questionamentos estava na Bíblia Sagrada. O senhor Decídio ficou com aquela palavra no coração e deu logo um jeito de conseguir ali uma Bíblia para estudar as Escrituras Sagradas em casa. Ele conta que começou a estudar no secreto, sem ninguém saber, nem os filhos, nem sua esposa. Ele começou a estudar e começou a perceber o significado, o real significado da vida. Sabe, quando eu estava vendo esse trecho aqui do testemunho, eu lembrei de uma coisa. Na escola, o meu professor de biologia, ele sempre falava uma coisa que me angustiava muito. Ele dizia o seguinte, esse é o lema da biologia, Ele diz assim, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a finalidade do ser humano existir. Para a biologia, é esse o significado, é esse o sentido da vida. Mas a partir do momento que o senhor Decídio começou a estudar as Escrituras, ele viu que o sentido da vida é muito além
do que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Os dias foram se passando e ele estudando a Bíblia Sagrada em casa, no secreto, sozinho, só ele e o Santo Espírito de Deus. Ele foi conhecendo mais e mais sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus para com os seus filhos e foi entendendo mais sobre o querer de Deus para a sua vida. Foi enxergando um Deus que, apesar de ser tão grande, está aqui, pertinho da gente. Olha só. O Senhor Decídio começou então a questionar a Deus a respeito das igrejas. E ele dizia: Senhor, dentre tantas igrejas, existe uma que mais se aproxima da verdade, que mais se aproxima da tua palavra? Deus foi preciso na resposta. E o Santo Espírito que o acompanhava ali na leitura da palavra, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, o encaminhou diretamente para uma determinada igreja. O Senhor Decídio sabia que aquilo era a resposta de Deus, mas ele queria ter a certeza. Ele começou a frequentar os cultos, isso sem a sua família saber. Começou a frequentar os cultos e conhecer mais sobre a liturgia, sobre as crenças e doutrinas daquela determinada igreja e foi analisando as Escrituras e vendo se tudo tinha coerência com a palavra de Deus. A sua esposa, ao perceber que o esposo tomava banho e saía de casa todo perfumado, arrumadinho, sem dizer para onde ia, de repente ela disse: Decídio, meu amor, para onde você está indo? Eu vejo que você toma banho, se arruma e sai. Para onde você está indo que não está me levando? E o Senhor Decídio disse para ela: mulher, eu estou frequentando uma igreja, porque eu estou lendo as Escrituras. As Escrituras não é a verdade de Deus? E ela disse: sim, é a verdade de Deus. E ele disse: pois bem, eu estou estudando as Escrituras e estou vendo se essa igreja que eu estou indo é verdadeira. Porque se for a verdadeira igreja do Senhor, eu vou levar todos nós, a minha família todinha, para congregar nessa igreja. E a esposa disse: então eu vou logo com você conhecer. E os dois começaram juntos, estudando a palavra de Deus em casa e frequentando essa igreja e vendo se tudo tinha coerência com a palavra de Deus. Eles tiveram certeza que, de fato, é a igreja verdadeira do Senhor. Mas que igreja é essa que o Espírito Santo de Deus o encaminhou? Pois bem, toda pessoa que começa a ler a Bíblia Sagrada, que começa a estudar as Escrituras de Deus sozinho, essa pessoa, ela sempre vai parar numa determinada igreja. A igreja na qual estou me referindo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Senhor Decídio começou a frequentar a Igreja Adventista e percebeu que aquilo era a resposta de Deus às suas orações. Ele começou a conhecer o sentido da vida, conhecer esse Deus tão maravilhoso e começou a perceber que as doutrinas e crenças dessa igreja são as doutrinas e crenças que Deus nos ensina. O Senhor Decídio logo conheceu sobre a importância de ser um dizimista e um ofertante fiel a Deus. Ele começou a dizimar primeiro e, ao passar do tempo, ele sentiu a necessidade de ser um ofertante. O irmão do Senhor Decídio, que era bem-sucedido, ficou sabendo que ele estava frequentando a igreja adventista e que estava devolvendo o dízimo. E ele criticou, ele mandou um recado para o Senhor Decídio e disse: meu irmão, você já não tem nada e o pouco que você tem, você está dando para pastor. Mal sabia esse irmão do Senhor Decídio que o pastor no qual estava recebendo de volta os dízimos e ofertas entregues ali pelo Senhor Decídio era o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Decídio e a sua esposa Teresa e os seus 5 filhos são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, ele conta que se sente de fato um homem realizado. De um simples vendedor de picolés, ele se tornou um forte comerciante no ramo da sorveteria e é muito conhecido num bairro comercial da cidade de Imperatriz, no Maranhão, um bairro chamado
bairro Mercadinho. Ele é muito conhecido por lá. De funcionário ele passou a ser patrão. Louvado seja Deus, porque alguém chegou para aquele homem e falou sobre o plano da salvação que Deus tem para os seus filhos. Louvado seja Deus, porque esse testemunho ele fala fortemente ao nosso coração, que conhecemos a palavra, que de alguma maneira nós temos que levar o evangelho para outros lá fora, não guardar a palavra apenas para nós, mas levar essa luz para o mundo que está em trevas. Outro ensino muito forte que Deus nos traz nesse vídeo é de como é importante sermos fiéis a Deus também nos dízimos e nas ofertas. Deus promete abrir as comportas do céu e encher a nossa vida de bênçãos. Bênçãos que são na área de saúde, na área familiar, na área espiritual, na área financeira, em diversas áreas. Louvado seja Deus, porque Ele cumpre com as suas promessas. Amém? Eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter alcançado você no dia de hoje e que através de você outras vidas sejam alcançadas. Por isso, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.